Olá, como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo para mais uma aula de ciências. Meu nome é Marisa Araújo. A nossa aula de hoje, dando continuidade à aula anterior sobre luz, né? Sexto ano. E eu trouxe para vocês aqui hoje do lado um experimento. Só que a luz do estúdio ela é muito clara, então não vai dar para a gente estar ligando, porque vocês não vão conseguir enxergar aí da casa de vocês, tá? Então eu vou só mostrar rapidinho, tá? Aqui para vocês. Vocês lembram das lentes que eu mostrei na aula passada? Aqui, ó. Essa aqui é uma lente biconvexa. Faz com que a imagem ela vai ficar convergir, vai convergir a imagem num ponto só. E aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. É uma outra lente bicôncava, tá? Que vai fazer com que a luz se espalhe, né? Vai ser uma lente divergente, tá? E aqui nós temos um prisma, tá certo? Que vai aí, então, dividir a luz policromática em várias cores, tá? Aqui funcionaria da seguinte forma, a luz iria sair aqui dessa fonte, ela ia passar aqui nesse nosso quadro branco e vocês viriam a luz e eu colocaria a lente e ela iria, então, fazer essa questão aí de convergir ou então separar a luz, mas a gente não vai utilizar. É só para vocês terem aí uma ideia de um experimento aí mostrando as lentes, ok? Vamos lá. O que queremos aprender na aula de hoje? Compreender o fenômeno da luz, compreender o fenômeno das cores, conhecer o espectro de luz visível, entender a influência da luz no ciclo circadiano, que vai entrar aí como uma curiosidade só para vocês, tá ok? O que é esse fenômeno maravilhoso que existe no universo? O que é a luz? Luz é uma faixa de onda eletromagnética visível aos olhos, que nós podemos enxergar, tá? Algumas ondas, por exemplo, as ondas de rádio, a gente não consegue enxergar, tá? Mas as ondas, no caso aí, a luz é uma onda que a gente consegue visualizar com os nossos olhos, tá? Mas numa faixa muito pequena aí de comprimento de onda, que vai variar de 400 nanômetros a 700 nanômetros, dando aí as cores do arco-íris, lembra? Do violeta, né, passando pelo azul, anil, até chegar na cor vermelha, tá? Essa energia luminosa, ela nos permite contemplar as belezas do mundo. Um mundo sem luz seria muito triste. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem do espectro de luz visível, mostrando aqui, olha, raio-x, raio gama, micro-ondas, nós não enxergamos a onda de micro-ondas, tá? Rádio, também a gente não enxerga a onda de rádio. E essa porção pequenininha aqui desse espectro, né, de raios aí, somente essa porção aqui que será visível, tá? Como eu disse para vocês, de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que é o comprimento de onda. Vou explicar melhor para você nesse desenho. Eu coloquei uma régua, tá? Para aproximar mais de uma medida para vocês aqui entender. Vocês conseguem perceber aqui, olha, que a onda aqui, olha, percebe? Ela está numa frequência menor e numa amplitude, ela está maior aqui, olha, mais longa. Aqui, a onda, ela está menorzinha, uma amplitude menor e uma frequência maior, tá? Aqui nós temos o comprimento de onda, olha, um comprimento de onda maior, aqui mediano. A faixa de luz visível é exatamente nessa faixa aqui, ó, pegando aí a cor do arco-íris, tá? Que é quando você pega a luz branca, que é a luz policromática, e vamos dividi-la nas 7 cores do arco-íris. Como que nós enxergamos? O que a luz faz nos meus olhos? Nós já estudamos a visão, né? Só para a gente lembrar que nós temos aqui a luz entrando nessa região aqui na frente, que é a córnea, que é uma lente, né? Entrando na pupila
e ela vai passar pelo cristalino, que é uma lente natural do olho, que vai jogar essa imagem no fundo do olho, que é a retina. E a retina tem milhares de células fotorreceptoras, que são lembrando da outra aula, os cones, que vão conseguir, aí tem pigmentos e conseguem capturar a luz colorida, as cores, e os bastonetes aí, que é mais no escuro, tá? Então, esses cones e bastonetes que vão, então, transformar essa luz em pulsos elétricos que vão caminhar pelo nervo óptico e vão, então, chegar ao cérebro, que vai interpretar, formando uma imagem. Lembrando que ela chega invertida e o cérebro consegue colocá-la na posição correta. Aqui mostrando a retina, essa fóvea aqui, que esse local aqui que está bastante rico aí em cones, tá? Que vão então perceber aí as cores, tá? Mas a cor, como que você determina a cor? Ela é determinada pela frequência relativa dos impulsos que chegam ao cérebro, proveniente desses sistemas de células fotorreceptoras, que são os cones, tá? Os bastonetes também são utilizados, mas numa visão com intensidade luminosa menor, no crepúsculo, na noite, tá? Lembrando os cones e bastonetes, que existem 3 tipos de cone e cada um contém um pigmento visual diferente que responde à luz do respectivo comprimento de onda. As ondas mais longas são as vermelhas, tá? As ondas médias, a verde, e as ondas curtas são as ondas azuis, tá? A gente chama isso aqui de cores primárias. A gente aprende na arte que as cores primárias incluem aí o amarelo, mas em relação à luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul. A maior concentração de cones, cerca de 7 milhões, encontra-se na fóvea, que eu mostrei ali na imagem anterior. Aqui, ó, maior concentração de cones, tá? Fora da fóvea, vai ser então a visão periférica, tá? Que predominam cerca de 130 milhões de bastonetes. Então, tem mais bastonete na área periférica e na parte ali da fóvea mais central, mais cones que vão conseguir capturar as luzes com as cores específicas. Gente, a luz, ela caminha muito rápido, tá? Olha só, a velocidade da propagação da luz no ar e no vácuo é praticamente igual. Qual que é o valor? 300 milhões de metros por segundo. É muito rápido, tá? Por isso que nós conseguimos aí perceber a luz do Sol, das estrelas, porque elas viajam uma velocidade muito rápida. Espectro de absorção e emissão. Gente, quando um átomo ele recebe a luz, tá? A gente fala que ele vai ficar excitado. Ele tem um estado de energia fundamental, que é baixo. Ele recebe aquela luz, ele fica excitado, os elétrons mudam, tá? De níveis, ficando com mais energia, mas a tendência é ele voltar para o estado original de energia. E aí ele perde aquela energia sob a forma de fóton, tá? Que é aí uma quantidade de energia de forma de radiação eletromagnética, que dependendo do comprimento de onda, vai então liberar uma cor, que pode ser azul, que pode ser vermelha, que pode ser amarela, tá? Então, nesse caso aqui, que é o espectro do hidrogênio, a gente está vendo aqui, olha, lilás, anil, azul, vermelho. Essas cores são refletidas por esse átomo. Onde está em negro são as cores que foram absorvidas por esse átomo. Então, dessa forma, olhando esse espectro de cores dos átomos, a gente consegue até saber a composição das estrelas, por exemplo, que a gente sabe que é hidrogênio e hélio, tá? Então, isso é importante aí nas pesquisas científicas. Vocês aprenderam esse ano o que é átomo, de maneira bem simplificada, tá?
É só lembrar que é uma partícula bem pequenininha aí da matéria, né, composta de elétrons, lembram? Né, dos prótons, dos nêutrons, e que são importantíssimos aí, porque nós temos o nosso corpo, todo o nosso universo é formado por essa química, né, por esse conjunto de átomos formando moléculas, e as características deles são muito importantes aí, né, nas diversas áreas do conhecimento, tá? Como eu acabei de falar, a análise dos espectros de absorção e emissão é possível identificar os tipos de átomos presentes nas estrelas. Absorção de luz. O que é a absorção de luz? A luz, ela é absorvida quando? Quando a luz que incide sobre um corpo é convertida em energia, tá? E uma parte dessa energia, ela vai ficar retida naquele corpo, tá? Coloquei aqui uma imagem com várias cores, tá? Só para a gente ter uma ideia aí das cores que a gente consegue ver. E lembrando que alguns meios ópticos, eles absorvem um grande espectro de cores. Quando você enxerga o cachorro aqui, ele está negro. Quer dizer, então, que ele absorveu todas as cores, tá? O negro é a absorção de todas as cores. Tá? O branco é o contrário, é a todas as cores que foram refletidas, tá? Estou aqui mostrando um olho humano, aqui as cores do arco-íris e todas juntas ele enxergaria aí preto, se todas fossem absorvidas, tá? Olha, coloquei aqui para vocês um objeto azul. Por que eu estou enxergando esta luminária de azul? Porque ela está absorvendo as outras cores e está refletindo a cor azul. Então, o que você enxerga é a cor, o comprimento de onda daquela cor refletida. Se eu estou aqui de rosa, né, ou se você estiver em casa aí de vermelho, você está refletindo a cor vermelha. Então, lembrando, a cor que você vê é a cor refletida. Tem até uma música, né? Me diz por que o céu é azul. Por que a gente enxerga o céu azul? Lembrando que o sol, ele emite luz de que cor? Branca, tá? Só que a gente acaba enxergando aqui ele de vermelho e amarelo, por causa aí quando passa essas luzes aí na atmosfera e a gente consegue enxergar melhor aí o amarelo e o vermelho. Mas quando a luz passa pela atmosfera, vai acontecer um fenômeno chamado de espalhamento, tá? E aí, muitos desses comprimentos de onda vão ser absorvidos, tá? Mas a cor azul tem um menor comprimento de onda, vai interagir com as partículas pequenininhas que estão ali no céu e vai se espalhar pelo céu todo. Tá? Vai ser refletido pelo céu todo. Então, por essas características do comprimento de onda azul, que vai fazer com que a gente enxergue o céu azul, tá? Agora, lembrando da dispersão da luz branca. Eu disse para vocês que a luz branca ela pode ser refratada através de um meio transparente, lembrando que eu trouxe aqui para vocês um prisma, tá? Tá mostrando lá na imagem, tá certo? Então, aqui na imagem nós temos o prisma, tá? E a luz chegando ao prisma, essa luz vai ser refratada e vai, então, formar aqui o espectro de cores diferentes. Tá certo? A luz branca, ela é policromática, quer dizer, ela tem mais de duas cores diferentes, tá? Uma luz monocromática, por exemplo, em lâmpadas de sódio, tá? Que ela é amarela, mas a luz, ela é policromática e a gente consegue separar essas cores aí usando o prisma. Bem, disco de Newton. Deixa eu mostrar aqui o desenho primeiro, depois eu volto lá na imagem, no texto.
Isso aqui é um disco de Newton, né? Newton é um cientista famoso, tá? Olha só, aqui nós temos todas as cores do arco-íris. Segundo Newton, olha só, nós temos um fenômeno chamado persistência da visão. Quando a luz chega na nossa retina, né, aquela luz ali fica ali por 1/10 de segundo antes dela caminhar pelo nervo óptico e chegar no cérebro. Então, a gente tem uma memória, como se ficasse presa aquela imagem. Quando eu estou vendo uma pessoa na minha frente, eu fecho o olho e estou vendo ela ainda um tempo na minha frente. Então, com base nesse fenômeno da persistência da visão, o que ele fez? Pegou esse disco colorido, esse disco vai girar e eu acabo enxergando um pouquinho de cada cor, né? Ela vai ficar persistente na minha memória e aí eu vou enxergar que cor? Eu vou enxergar a cor branca. Então, se girar isso aqui, tá? Você vai ver a cor branca, que é aí a junção de todas as cores. Olha que interessante, esse experimento ele foi muito utilizado para basear a ideia do cinema, que o cinema mostra um desenho em movimento. Então ele fala, imagina um cavalo correndo, né? O cavalo mexendo com a pata, mexendo com o corpo dele, com a cabeça. Aí se passar rápido, como você tem a persistência daquela visão por flashes de segundo, você tem a visão de que está tendo um movimento. Então, hoje eles falam que tem muito mais outras coisas envolvidas nisso, que nosso cérebro é muito mais complexo e a visão também, mas foi aí a base do cinema, tá? Só para lembrar aí que quando a luz bate no espelho, tá, gente? O que acontece? Olha, a luz ela incide no espelho plano, tá? Aqui nós temos um raio. Se eu pegar aqui o prolongamento desse raio, pegar o preto aqui, aqui, olha, o raio bateu aqui, tá? Refletiu, e aqui eu tenho um prolongamento desse raio. Esse prolongamento aqui que vai formar a minha imagem, que eu falo então que é uma imagem virtual, tá? Não é uma imagem real, tá? Deixa eu só apagar aqui, ok? E lembrando, gente, que a imagem, olha esse cachorro aqui no espelho. Onde é a parte direita dele, ele vai ver como se fosse a esquerda, né? Então, é contrário, a gente fala que é enantiomorfa. O lado direito do objeto corresponde ao lado esquerdo da imagem e vice-versa. A imagem é virtual, simétrica, né? O mesmo tamanho, e direita ou normal, quer dizer, ela não é invertida, tá? Você sabia? Terminando a nossa aula de hoje com uma curiosidade, tá? O que é o ciclo circadiano? Esse ciclo aí de luz e escuridão. Diversos animais, né, o metabolismo deles vai ficar diferente se for de dia ou se for de noite, tá? Tem a ver aqui, por exemplo, a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, olha só, de dia aqui, olha, termina o ciclo do hormônio do sono, você vai ficar aceso, período de alerta, maior coordenação, eficiência cardíaca. Vai chegando, a luz vai acabando, vai chegando à noite, a temperatura do corpo vai variar também, vai aumentar, maior pressão sanguínea, já começa a produzir hormônio do sono e aqui já temos o sono profundo. E isso acontece também, gente, olha, com muitos animais. Já ouviram falar aí dos animais de hábito diurno e animais de hábito noturno. Lembrem que as plantas fazem fotossíntese em presença de luz durante o dia. Aqui mostrando o orangotango, que é diurno também, e aqui mostrando alguns animais que são de hábito noturno, então eles mudam o comportamento deles por causa da ausência ou presença de luz. Essa foi a nossa aula de hoje, adorei estar com vocês. Até a próxima com mais uma aula da Marizinha.